Bom, hoje estamos sem os jovens e os estudantes aqui, como eu orei, eles estão num culto lá na Lagoa. Isso não significa que aqui só estão os velhos e os coroas. Certo, meu irmão? Há um espírito jovem aqui. Não só um espírito, mas feições também jovens aqui. Queria dar boas-vindas aqui para algumas pessoas que nos visitam. A Cristiane e Rejane, de Belo Horizonte, da igreja de Belo Horizonte. Se puderem ficar de pé para a igreja conhecer vocês. Cristiane e Rejane, bem-vindas. E também o Roberto, da igreja de São Paulo, está aqui conosco. Bem-vindo, irmão. Roberto é namorado da Cristiane. Roberto é de São Paulo, Cristiane é de Belo Horizonte, e eles se encontraram no Rio de Janeiro. Isso aí. Preciso sua humildade, irmão. Mas bem-vindo, espero que estejam desfrutando muito prazer da nossa cidade e da nossa igreja aqui também hoje de manhã. Alguns avisos rápidos aqui. Bom, quarta-feira a gente tem estudado sobre relacionamentos espirituais, sobre amizade cristã. Vai ser o nosso quarto encontro essa semana. Eu encorajo você a participar, especialmente se você, tanto se você não tem um relacionamento espiritual na igreja, como se você tem. Eu acho que é uma iniciativa e um investimento bem importante para a sua fé e para o seu crescimento espiritual participar desses encontros. Então quero te convidar, como tudo, no primeira semana tinha um monte de gente, na segunda semana diminuiu, na terceira semana diminuiu mais um pouco. Amém, esse é o fenômeno, mas eu quero encorajar a gente a mudar esse fenômeno das coisas e participarmos dos encontros da igreja. Então, quarta-feira, 7h30. Também, domingo que vem, nós teremos aqui a visita do Edson Leão e da Nilda. Na verdade, eles estarão aqui durante a semana que vem. Vão trabalhar aí com o Hope, os projetos do Hope, as ideias do Hope para o Brasil. A Hope, para quem está nos visitando, é um braço assistencial da nossa igreja, de ajuda, de projetos assistenciais. No Rio, especificamente, a gente tem um trabalho com educação. Então, querendo mais informações, entre lá na página do Facebook, Hope Rio, que você vai ter lá as informações sobre essa instituição, essa ONG, enfim. Eu não sei o nome certo que eu tenho que dar aqui, Judimar, mas Hope Rio. Procure lá no Facebook. Então o Edson vai estar aqui e ele vai falar especificamente sobre benevolência. Então quero convidar você a vir, trazer seus amigos, sua família, que com certeza a mensagem vai tocar nos nossos corações. Também um aviso interessante e importante sobre o retiro dos casados, das senhoras, das famílias da igreja, que acontecerá em novembro, lá em Miguel Pereira. Nós convidamos o Héctori e a Sandra, e eles vão estar conosco. Héctori e Sandra, para quem não conhece, é um casal de São Paulo. Eles são pastores lá em São Paulo, a maioria de nós aqui os conhecemos, e a filha dele hoje tem estudado aqui, né? Tem feito universidade aqui em Niterói. Então eles vão estar aqui nesse final de semana de novembro, vão estar lá em Miguel Pereira. E como nós estamos
decidimos por falar sobre família, então nós estamos estendendo o convite às mães solteiras da igreja. Então as mães solteiras da nossa igreja, ou os pais solteiros, também estão convidados a participarem do retiro. Tá bom? Eu sei que estamos aí há 3 meses do retiro. Talvez você não reúna condições financeiras para isso, mas procure os diáconos, caso seja esse o seu problema. Ninguém vai deixar de participar do retiro por não ter condições financeiras para participar. Então, lembrando dos valores: 630 o casal, 285 as senhoras e as viúvas, 315 os adultos acima de 12 anos e as crianças de 8 a 11 anos pagam R$155. Então, se você já se inscreveu e está fazendo os pagamentos, hoje o Cláudio e a Sônia não estão aqui, mas você pode fazer o pagamento lá na livraria, no final do culto, com a Aderli ou com a Ana Camilo. Elas vão receber os valores. Tá bom? E queria encorajar você a adquirir esse livro aqui. Esse livro já está na livraria, já foi falado aqui. Nós, o Conselho da Igreja, a gente está estudando esse livro e decidindo como nós vamos aplicar esse livro na igreja. Mas já queria adiantar para você que nós vamos começar a estudar esse livro de uma maneira ou de outra na igreja. Então, é um livro que fala sobre família. Então, se você é casado, tem filhos, pretende ter filhos, é mãe, é um livro excelente para você adquiri-lo e começar a estudar e já entrar nesse espírito, nessa onda aí de trabalharmos um pouco as nossas famílias espiritualmente. Tá bom? É isso aí, esses são os avisos. Bom, agora eu vou falar um pouco aqui da Bíblia para nós. Você já fez uma coisa que você, não que tenha ficado mal feito, mas você fez aquilo, aí depois você pensou: poxa, acho que eu vou fazer de novo. Faltou alguma coisa, vou melhorar alguma coisa. Foi isso que aconteceu comigo. Há um mês atrás eu fiz uma pregação aqui no Dia dos Pais sobre Gênesis, e eu fiquei pensando ao longo do mês todo: mas eu aprendi tanta coisa e eu falei tão pouco, então eu vou fazer de novo. Mas, então, se você ouviu há um mês atrás, não fique desanimado, porque você vai ouvir coisas diferentes hoje. Se você não ouviu há um mês atrás, seja bem-vindo, e eu espero que de alguma maneira essa mensagem ajude você a se relacionar com Deus. Gênesis, e na verdade eu quero pregar Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 nas minhas aparições aqui. Então eu quero até o final do ano, nas oportunidades que eu tenho aqui de pregar, estudar Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Bom, quem escreveu Gênesis? Tem gente que fala que foi Moisés, outros falam que foi Esdras, lá quando eles estavam no cativeiro. Existem vários relatos sobre da antiguidade, sobre a criação do mundo. Existem os relatos babilônios, existem os relatos gregos sobre como o mundo foi criado, e algumas pessoas acham que Gênesis é mais um desses relatos, é mais uma desses mitos sobre a criação do mundo. Há alguns estudiosos que falam que na verdade, o relato da criação em Gênesis foi escrito para proteger, na verdade, o judaísmo, porque eles estavam exilados, vivendo no meio de culturas diferentes, e havia necessidade então de preservar a história do povo judeu, e dali então veio a escrita de Gênesis.
Existem, obviamente, as teorias do Big Bang, existe a teoria do evolucionismo. Eu não vou aqui, até porque não tenho o gabarito para isso, falar sobre esse assunto, responder perguntas sobre esse assunto. Esse não é meu objetivo, ainda que isso seja importante, e eu tenho estudado sobre isso, tenho já algumas convicções sobre isso, mas não vou tratar disso aqui nesses minutos. A minha pretensão é compartilhar e aprender juntos as inúmeras verdades espirituais que eu encontrei nesses 3 capítulos de Gênesis. Eu queria falar sobre a obra-prima de Deus, mas só que a obra-prima de Deus, ela só vai acontecer no 6º dia da criação, que é a criação do ser humano. E quando eu li o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, eu descobri tantas coisas, tantas verdades, tanta coisa que me animou, que eu falei, não, eu não me contive, eu preciso falar de todos os dias, eu não posso ir direto para o 6º dia. E só no 1º dia, que é o que eu quero falar hoje, eu aprendi tantas coisas, e eu espero conseguir comunicar isso para você, e que você possa receber o encorajamento da Bíblia e do Espírito Santo que eu recebi ao ler esse livro. Então, o tema do sermão hoje é Gênesis 1, o 1º dia, o dia de Deus. O dia de Deus. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Se eu conseguir hoje falar do 2º, do 3º, do 4º e do 5º dia, vai ser incrível, mas eu realmente acho difícil. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 1º dia. O 1º dia, o dia de Deus. Sabe, é interessante porque, e eu vou ter que ir lá na tradução hebraica, porque quando ele fala aqui de Deus, esse nome Deus, no texto hebraico, ele está falando de Javé. A Bíblia dá a Deus 7 nomes diferentes. Você sabia disso? O Antigo Testamento chama Deus de Javé, que significa fonte de vida que dura eternamente. O Antigo Testamento chama Deus de Adonai, que significa o supremo juiz. Chama também Deus de El, que significa o poderoso. Chama também Deus de Eloá, que é aquele que tem o poder máximo em suas mãos. Nós encontramos também no Antigo Testamento a palavra designando Deus Elohim, que é aquele que, em decorrência do seu poder, deve ser honrado. Encontramos também o termo Shaddai, que é o onipotente. E encontramos o termo, que eu não sei exatamente se é essa pronúncia, Sabaó, que é o Senhor que se revela, especialmente aos inimigos do seu povo. Então, a minha reflexão aqui é
Qual o nome do seu Deus? Do que você tem chamado a Deus? Como você vê a Deus? Você tem visto Deus como a fonte da vida? Porque se você vê alguém como a fonte da vida, como é que vai ser a sua relação com esse alguém? Como é que vai ser o seu desejo de estar com esse alguém? Como é que você vai acordar de manhã, quando você sabe que vai encontrar, ao sair da cama, com a fonte da vida? Como é que você vê Deus? Você vê Deus como o supremo juiz? O supremo juiz? Aquele que sabe da tua causa, que sabe do teu problema, que sabe da tua questão, e que Ele vai resolver aquilo, que Ele está ciente daquilo. Se você vê Deus assim como supremo juiz, diante de qualquer questão, diante de qualquer problema, diante de qualquer injustiça, você fica em paz. Porque você sabe que o seu Deus é o supremo juiz. Ou você vê o seu Deus é o Deus que está distante, que não se importa, que não está nem aí para a sua causa. O seu Deus é um Deus poderoso, é o Shaddai. Quando você ora a Deus, você entra na presença de Deus consciente de que você está entrando na presença de alguém poderoso, alguém onipotente, alguém grandioso. Porque se você vai encontrar com alguém poderoso, alguém grandioso, alguém onipotente, como é que você vai? Você vai seguro, você vai animado, você vai... Esse cara vai resolver o que eu estou aqui para... Você vai forte, você vai... Ou o seu Deus é um Deus fraco. O seu Deus é aquele Deus que se revela a você no momento da adversidade. Você crê nesse Deus que no momento da adversidade se revela a você, se mostra a você? Ou o seu Deus é aquele Deus que demora, é aquele Deus que não aparece? A maneira como eu e você enxergamos a Deus faz toda a diferença na maneira como eu e você nos relacionamos com Ele. Se você é alguém hoje aqui que não ora, eu vou te dizer o porquê. Você não conhece a Deus. Se você é alguém aqui que não tem se relacionado com Deus, que a sua relação com Deus se resume a vir aqui domingo, eu vou te dizer uma coisa: você não tem conhecido a Deus. E vou te falar, você está perdendo uma oportunidade incrível de conhecer esse Deus tão grande, poderoso e tão maravilhoso. Sabe, quando ele fala aqui que no começo Deus criou, essa palavra no original hebraico é bara. Bara. E para esse verbo, bara, não tem sujeito. O sujeito do verbo bara sempre é
Deus. Deus. Em outras palavras, o ato de criar, todo o nosso... Isso aqui foi criado, qual foi a matéria-prima? A madeira. Isso aqui foi criado, qual foi a matéria-prima? Acho que é plástico, né? Aço. Estou falando com um físico aqui. Aço. Isso aqui foi criado, qual foi a matéria-prima? Sei lá. Muitas. Ou seja, isso aqui foi criado, matéria-prima. Tudo que foi criado veio de algo. Teve uma matéria-prima. Quando Deus criou o mundo, não tinha nada. Não tinha madeira, não tinha cimento, não tinha aço, não tinha plástico, não tinha algodão, não tinha papel, não tinha matéria-prima. Deus criou o universo do nada. Isso não entra na minha cabeça. Eu não sei se entra na tua, mas na minha eu não consigo. E de fato a gente não consegue compreender como criar uma coisa do nada. Mas esse é o significado dessa expressão. Bara. Foi uma coisa nova, inédita. Uma criação a partir do nada. Sabe qual foi a minha reflexão aqui, meus amigos? Por que não pensar assim a respeito da minha vida? Se eu tenho um aspecto da minha vida, uma determinada área da minha vida, que eu não estou vendo nada. Eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu não tenho como fazer isso, eu não sou capaz de atingir isso, isso não tem como acontecer comigo, isso não vai acontecer na minha vida. Deus, isso é perfeito para Deus, porque Deus cria do nada. Você não é nada? Você não tem nada? Amém. Sabe por quê? Porque Deus cria do nada. Do nada, irmãos. Do nada, irmão. Do nada. Então, se você não é nada, ande feliz e seguro. Não ande, eu não sou nada, eu não tenho nada, Não, irmão, irmã. Ande com a estima, porque o seu Deus cria do nada. Deus pode fazer existir na tua vida aquilo que você nunca teve. Ele pode. Porque Ele criou o universo. E o começo não é determinado no tempo. Quando que Ele criou o universo? Não sei. Ué, mas como assim? Não sei. Eu nasci no dia 24 de junho de 72, mamãe está ali como prova. Você também, né? Minha filha nasceu no dia 25 de maio de 2002. Tudo tem um começo. Tudo tem um início. A igreja no Rio começou em 91. A igreja em São Paulo... Mas, e o mundo? Não tem. Não tem um começo. Não tem um início. Não tem uma data. Sabe, a Bíblia fala aqui, no versículo 2, que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Sabe, essa expressão aqui, vazio, em outras palavras,
A terra era uma massa deserta, sufocante, inconsciente e sem vida. A terra era o caos. Não tinha nenhuma forma de vida e nenhuma esperança de que um dia surgisse vida. Mas a Bíblia fala: a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Sobre as águas que cercavam a terra, aquele deserto pavoroso, aquele vazio desprezível, aquela escuridão sinistra. Quem estava lá por cima de tudo aquilo? Quem estava lá? Me ajuda, Marcão, quem estava lá? O Espírito de Deus. Ele estava lá por cima de todo aquele caos, daquele pavoroso deserto, daquela escuridão sinistra. Tudo estava debaixo do comando de Deus, do Espírito protetor de Deus. Sabe qual é a minha reflexão aqui, meus amigos? Que eu posso pensar assim também sobre a minha vida. Que se eu estou passando por um tempo difícil hoje ou amanhã, uma adversidade, uma provação, se a minha vida hoje ou amanhã se tornar um caos, uma escuridão sinistra, um deserto pavoroso, sem nenhuma vida, sabe qual é a visão que eu posso ter? Que o Espírito de Deus está pairando. Sabe o que é pairar, né? Pairar seria como se fosse flutuar. Ele não está correndo, ele não está apressado, muito menos sentado. Ele está flutuando. E quem flutua, quem paira, curte, né? Ninguém que, quando você está boiando, você sabe boiar? Eu não sei boiar até hoje. Quando você está boiando lá, quando você está boiando, eu me amarro em gente que consegue boiar. Quando você está boiando lá, você fica lá, você está ali curtindo. O Espírito de Deus, amigos, ele paira. Então eu não sei se a tua vida está um caos em algum aspecto. A visão que eu quero dar a você, meus amigos e minhas amigas, é que o Espírito de Deus, protetor, está pairando. Ele não está longe, ele está vendo, e tudo está, Carlito, sob o controle dele. Onde está a diferença? Na maneira como eu vejo ele. Na maneira como eu vejo ele. Romanos 8, versículo 37. Se você não quiser ir, fica aí em Gênesis 1. Se bem que é fácil achar Gênesis 1, né? Para voltar, né? É a primeira folha. Romanos 8, versículo 37, a Bíblia fala que em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar. Eu mudei aqui, então muda para você também. De que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa me separar do amor de Deus, que é meu, por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém.
Ah, se você vê Deus assim, todo dia de manhã, você vai acordar como se fosse tomar aquele cafezinho com aquele pão com manteiga quentinho que acabou de sair da padaria. Para alguns pão integral, para estar com Deus. Porque nada pode me separar dele. Ele paira, ele flutua no meu caos. No meu caos. Se você não sabe muito bem o que é caos, vai lá em casa de segunda a sexta às 6 horas da manhã, que você vai entender mais ou menos o que é isso. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, sendo 3 iguais, então, da mesma idade. Então, vai lá em casa que eu vou te apresentar o que é o caos. Estou brincando, eles estão melhorando. As avós estão ali, não posso nem ficar falando que ali as avós. Tem alguns deslizes, mas estão melhorando. O pai também tem, né? Como é que todo mundo tem deslizes? E é interessante, voltando lá em Romanos, em Gênesis, no versículo 3, então Deus disse que haja luz. E o que aconteceu? A luz começou. Então Deus disse que haja luz. Pum! Luz. A palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem que cria e acontece. Tudo aquilo que Deus fala acontece. Acontece. Aquilo que em nós está completamente corrompido, que é o quê? O cumprimento da palavra. O cumprimento da palavra nos dias de hoje está completamente corrompido. E nós brasileiros, talvez atualmente mais do que outros povos, sabemos muito bem disso, o quanto o cumprimento da palavra se perdeu, em especial nas autoridades, mas no povo de uma maneira geral. Mas a palavra de Deus não. O que Deus fala, Ele faz. Salmo 33. Versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Isso é verdade, não é? Estamos juntos? Isaías 55, 10? 11. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Sabe qual foi minha reflexão aqui, meus amigos? Qual tem sido a minha relação com a palavra de Deus? Qual tem sido a tua relação com a Bíblia? Porque a palavra de Deus, o que ela fala,
acontece. O que ela promete, ela cumpre. Se você encontrar um candidato assim, e eu não estou ironizando, você vai votar nele. Porque você vai votar numa pessoa que cumpre aquilo que promete. Você vai confiar nele. Você vai entregar teu voto a ele, tua confiança a ele. E com a palavra, como tem sido a tua confiança na palavra? Você entrega o teu voto a ela? Você dá o teu voto? Tem dado o teu voto de confiança? Como tem sido a sua leitura da palavra? Como tem sido o teu contato com a palavra diário? O que você tem descoberto na palavra? Como é que você tem anunciado a palavra para você mesma, para você mesmo? Você acredita que o que você lê aqui vai acontecer na tua vida? Você acredita que se você for fiel ao que está escrito aqui, se você obedecer, por mais difícil que seja, por mais vazio que esteja, por mais uma dúzia que tenha lá na quarta-feira, por mais o caos, se você acredita que o que você faz aqui vai acontecer, como é que é a tua relação com a palavra? De confiança, de respeito, de submissão, de prazer, de reconhecer que o que está aqui acontecerá. Porque essa é a palavra. É diferente da minha palavra ou da tua palavra. Essa é a palavra de Deus. Se eu tenho essa visão da palavra, eu vou querer ler a palavra todos os dias. Eu vou nas livrarias e vou comprar livros sobre a palavra. Eu vou aqui na livraria e eu vou no escritório da igreja que tem lá uma biblioteca lá, você sabia? Tem uma biblioteca lá com um monte de livros. É só você ir lá durante a semana, pedir um livro, deixar seu nome, seu telefone, para ler mais sobre a palavra. Qual tem sido a tua relação com a palavra? Que cumpre com o que fala. A minha penúltima reflexão, lá em Gênesis 1, versículo 4, Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. O dia, agora Deus, ele separa o que estava misturado. Estava tudo misturado, aí ele separou a noite do dia, a luz da escuridão. A luz se associa à vida, a escuridão se associa à morte. Trevas e luz. Não há uma conexão, certo, Michel? Não há uma mistura. Você está prestando atenção, por isso que eu estou. Não há uma mistura, não há uma conexão, não há um intercâmbio aí. É trevas e luz. Espiritualmente é assim que funciona também. Trevas e luz.
Não dá para estar aqui e ali. Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. A minha reflexão aqui, meus amigos e amigas, é: onde eu estou hoje, espiritualmente? Nas trevas ou na luz? Eu estou na luz. Você vai responder para mim: amém. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre estar na luz. Efésios capítulo 5. É a penúltima reflexão. Versículo 8. Eu vou ler logo para eu acabar pelo menos 1 minuto antes do meio-dia. Efésios capítulo 5, versículo 8. Eu espero que eu esteja conseguindo comunicar o meu coração para você. Porque o meu maior desejo aqui não é dar bronca, é encorajar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, a se relacionar com Deus, sabe? Na oração, na leitura da Bíblia, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Efésios 5, versículo 6, versículo 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Ele está falando para cristãos. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde! Levante-se da morte, e Cristo o iluminará. O viver na luz produz frutos. Segundo a Bíblia, frutos. Uma grande colheita. Não é migalhinha, não. Não é pouquinho. É uma grande colheita. Grande colheita de bondade, grande colheita de honestidade, grande colheita de verdade. É uma colheita de coisas boas quando você vive na luz. Quem vive na luz procura saber quais são as coisas que agradam a Deus. Ou seja, leem a Bíblia, oram a Deus. Você está percebendo como está tudo? É tudo conectado, tudo harmonioso. Como é bom viver na luz. Então Deus está falando para você: acorda, sai da escuridão, deixa Cristo iluminar você. E por fim, lá no versículo 5 de Gênesis 1, a noite passou, veio a manhã, esse foi o primeiro dia. Caraca, que dia! É interessante aqui um comentário, é que não tinha sol.
nem lua. Então, a nossa cronologia, a nossa maneira de contar o tempo é com o sol e com a lua. Como não tinha sol nem lua, esse dia aqui pode ter rolado por milhões de anos. Por milhões de anos, porque não tinha como medir o tempo. Isso é uma pitadinha de ciência, mas eu não quero falar sobre isso aqui. O ponto aqui, irmãos, é que Deus não vive o tempo como eu e como você vive. Olha o Salmo 90. E esse salmo aqui é para os ansiosos ou ansiosas. Salmo 90, versículo 4. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Para Deus, aquele teu dia de agonia, para Ele são 1000 anos. Então, qual é a lição aqui para terminar, meus amigos e meus irmãos? O seu Deus ajuda você, se você o conhece, a lidar com suas ansiedades, com a demora, em perceber as suas orações respondidas, as mudanças esperadas, as circunstâncias alteradas. O seu Deus não conta o tempo como você e eu. Se você crê nisso, a sua visão da vida muda. Então você está falando que eu tenho que ficar sentado, Anderson, tomando uma água de coco lá na lagoa e esperar que no tempo de Deus? Não estou falando isso não. Se você está desempregado, acorde segunda-feira amanhã, às 5 horas da manhã, vá em todas as agências de emprego possíveis, se inscreva lá, faça a sua parte, mas creia no tempo de Deus, que é diferente do seu. Creia que Ele paira, Ele está flutuando, Ele é o Javé, Ele é o Adonai, Ele é o Sabaô, Ele é o Shaddai. Não vou falar em línguas não, se preocupa. Ele é o El. Creia que o que Ele fala, Ele cumpre. Esse foi o primeiro dia. E sabe uma coisa que eu descobri, para terminar mesmo agora? É que no hebraico, sempre que a intenção é dirigir a atenção só para uma coisa, só para um dia, ele usa um número cardinal. Cardinal? Tem jovem aqui hoje? Cardinal? Cadê? Ali? Cardinal, o que é o número cardinal? Qual é a diferença do cardinal para o ordinal? Cardinal é primeiro, segundo, terceiro. Então, no hebraico, quando se usa o número cardinal, é porque eles querem que você fixe aquele dia, aquela lembrança, aquela memória, aquela foto. Então, eu creio que esse
cardinal aqui não está aqui à toa, porque nada na Bíblia está à toa. É porque Deus quer que eu e você fixemos os olhos naquele dia. A minha reflexão aqui, meus amigos, eu fiquei refletindo nos dias mais maravilhosos da minha vida. E fiquei ali, neles, por um tempinho, contemplando aquele dia. A vida traz tanto sofrimento, meus amigos. Eu tenho sofrido tanto. Aconteceu na minha família, foi uma pancada muito forte para mim, muito difícil. Eu passo pelos lugares, enfim. Mas o meu exercício tem sido lembrar daquele dia. Cantávamos até isso, né, Riba? Aquele dia incrível. Não vou dar uma de Marco aqui que cantou aqui, não, que eu não tenho essa inspiração. Mas eu quero animar você ao sair daqui hoje de manhã. Hoje, pensa naquele dia da tua vida que foi único, que foi maravilhoso, que foi especial para você. E registra aquele dia, registra, fica naquele dia, fica ali com a mente, com a alma, com o coração, lembrando, se você precisa de uma foto para te ajudar, lembrando daquele dia, que isso vai levar você a Deus, porque Deus quer que a gente contemple os nossos dias. O primeiro dia, o dia de Deus. Que Ele abençoe a todos nós e um bom domingo a todos. Muito obrigado. Pais, busquem seus filhos.